Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Essa semana, excepcionalmente, vocês vão ter 2 vídeos de língua portuguesa, tá? Uma necessidade. Bom, eu decidi fazer um vídeo essa semana, mais um vídeo, com as correções das atividades que vocês ficaram, né, com tarefa no último vídeo, certo? Então, para vocês fazerem a correção aí, vai ter um feriadão. Semana que vem já voltarem com essas tarefas corrigidas para a aula. Então, olha só. No último vídeo, nós começamos a falar sobre a notícia, né? Nós começamos a falar sobre o que era uma notícia e nós vimos que a notícia, ela é um gênero textual do campo jornalístico. A notícia, ela tem que ser verdadeira, senão ela é uma fake news, né? É uma palavra que está bem na moda. Senão ela se torna uma fake news. Então, a notícia, ela sempre tem que ser verdadeira, ela tem que ser algo relevante e atual para a sociedade, beleza? Isso é uma notícia, isso torna um texto uma notícia. A notícia, ela sempre vai ser veiculada em jornais, revistas, sites, né? Redes sociais, rádios, podcasts. Esse tipo de mídia é a mídia televisão, né? Que vai publicar a notícia, certo? Além disso, a notícia, o texto da notícia, ela tem uma estrutura própria. Nós também falamos disso no vídeo passado. A notícia, ela é um texto que possui título, subtítulo, que é o que nós chamamos de linha fina também. Ela pode ter imagem, tá? Ela é estruturada em parágrafos e o primeiro parágrafo da notícia nós chamamos de lead. O lead é esse primeiro parágrafo carregado de informações, tá? Ele é cheio de informações, então é o parágrafo com o maior número de informações que vai chamar mais a atenção do leitor, que vai informar mais o leitor sobre aquilo que está sendo falado, tudo bem? Um título, nós também já falamos sobre isso, um título, um bom título, ele precisa responder 3 perguntas, tá? Um bom título precisa responder a 3 perguntas: o que, quando e onde, tá? Então, a notícia, ela vai seguir essa regrinha: o que aconteceu, onde aconteceu e quando isso aconteceu, tudo bem? Então, essa é a estrutura da notícia. A notícia que nós estamos estudando no nosso livro didático, então, lá na página 28, é uma notícia sobre a robô Sofia, né? Sofia é um robô humanoide. Nós vimos algumas imagens dela em sala de aula, tivemos alguns problemas técnicos, não conseguimos assistir um vídeo, mas como vocês estão em casa nessa semana, eu convido vocês a pesquisarem aí no YouTube, né, alguns vídeos, entrevistas com o robô Sofia, tá? Robô Sofia é o robô que mais se aproxima dos seres humanos da atualidade, certo? O software da Sofia é tão avançado que possibilitam Sofia a ler as expressões faciais dos seres humanos. Então, ela consegue compreender as emoções que estão sendo sentidas pelas pessoas e responder a isso, certo? Então, eu lembro que nós entramos na sala de aula no Instagram da Sofia. Sofia tem Instagram, inclusive, né? Nós vimos que ela tem Instagram. E nós vimos que Sofia joga um jogo com uma subcelebridade lá, não lembro o nome dele, que ela tem que descobrir a emoção que ele faz, né, com o rosto dele. Então, ele faz uma cara assim, e ela tem que descobrir o que aquela cara quer dizer, ou ele faz uma cara
e ela tem que descobrir qual emoção que é essa e tudo mais. Para um robô, gente, isso é muito avançado. Tem um outro vídeo no YouTube, vocês podem procurar, que é um talk show que ela vai lá nos Estados Unidos, do Jimmy Fallon, que ela joga pedra, papel, tesoura com o Jimmy Fallon. É muito legal também. Então, tem aqui um texto da robô Sofia, que ela sonha em ser tão inteligente como os seres humanos. Acredito que vocês já leram e já responderam as questões. Agora nós vamos fazer a correção, tá lá na página 29, a partir da questão 5 nós vamos corrigir juntos, certo? Então olha só, a questão 5 diz assim: relacione cada palavra da coluna da esquerda com o seu sinônimo à direita, de acordo com o sentido usado no texto. Então aqui é uma questão de sentido das palavras. A palavra software. Qual que é o sentido da palavra software? Programa. Robô, androide. Fisionomia, rosto. Inventário, lista. Catálogo, inventário, lista, catálogo, conjunto de trabalhos realizados e designer, desenhista industrial. Beleza? Questão 6. Todo texto é escrito com um propósito. Com que objetivo a notícia lida foi escrita? A resposta correta é a letra C. Informar ao leitor um fato relevante. A criação de um robô capaz de interagir com as pessoas. Esse é o objetivo da notícia. Tudo bem? Vamos só ler esse quadrinho cinza aqui no cantinho da página. Olha, diz assim: sites permitem geralmente que os leitores comentem os textos publicados. Se os leitores quiserem comentar a notícia, onde eles devem clicar? E aí, nesse site, pensando aí nessa imagem da publicação da notícia, onde eles devem clicar se eles quiserem comentar a notícia? A gente vê aqui na página 28, olha, tem esse quadrinho comente, né? Então, as pessoas podem clicar se elas quiserem comentar. Página 30, questão 7. Complete o quadro com as informações solicitadas. Gente, qual que foi a data de publicação dessa notícia? A data de publicação foi dia 8 de junho de 2017, né? A hora também é colocada, 10h17 da manhã, porque é um site, tá? Então, notícias que são publicadas em sites são colocadas horas também. Quem que é o autor? A autora é a Aina Marti. E onde que ela foi publicada? Ela foi publicada na BOL, tá? Que é um site brasileiro de notícias. Próximo. Há sempre um título na notícia. Releia o título do texto e responda as questões de 8 a 11. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Por que sonha, né? Tá entre aspas aí. O título estabelece uma comparação. Letra A. O que está sendo comparado? O que está sendo comparado aqui? Os robôs e os humanos, né? O robô e o ser humano. Essa é a resposta da letra A. Letra B. Essa comparação aparece também em outro momento no texto. Assinale-o. A resposta certa, olha, é a terceira opção, tá? Tenho emoções robóticas muito rudimentares que evoluirão até serem semelhantes às humanas. Por enquanto, aproveito uma existência feliz e livre de preocupações, concluiu Sofia. Ok? Então, esse é outro momento que ela faz comparações entre os robôs e os seres humanos. Ela está comparando a emoção dela, né, com as emoções dos seres humanos. Questão 9.
Que adjetivo identifica a característica humana que se espera que Sofia desenvolva? Né? Lá no título, inteligência, né? Inteligente, é esse o adjetivo que espera que ela desenvolva. Questão 10. Segundo o título, espera-se que essa característica seja equivalente entre Sofia e os humanos, tá? É a equivalência, ela seja tão inteligente quanto os humanos. É a terceira opção, beleza? E a 11. No título de uma notícia, usa-se muitas vezes o tempo presente dos verbos, mesmo que o fato já tenha acontecido. Letra A. Sublinhe o verbo que indique se está no presente, passado ou futuro. Vamos lembrar então o que é verbo. Verbo normalmente é uma palavra que indica ação. Pode ser que o verbo não indique ação em alguns contextos, mas normalmente é uma palavra que indica ação, certo? Então, qual que é o verbo nesse título? Robô Sofia sonha ser tão inteligente como os humanos. O verbo é sonhar, ok? Qual que é o tempo desse verbo? Ele está no tempo presente. Letra B. Assinale o efeito de sentido do uso desse tempo verbal no título. Por que a gente usa o verbo no presente nesse título? A resposta certa é a segunda opção. Indica que a ação de sonhar ou desejar se repete com frequência, tá? Então, a certa é a segunda opção. Tranquilo? Bom, esses quadrinhos cinzas vocês podem ler aí na casa de vocês, tá bom? Questão 12. Leia o texto abaixo. Em um parágrafo chamado de lead, é informado ao leitor o fato, o que aconteceu, e os elementos que o compõem, tais como com quem, pessoa, coisa, instituição, quando, data ou período, onde e por que, motivos, aconteceu. Então, no lead, nós temos o que, quem, quando, onde e por quê. Como eu tinha falado, no lead vem a maior quantidade de informações do texto, beleza? Vamos lá, letra A. Localize o lead da notícia sobre o robô Sofia e complete o quadro a seguir. Então, esse daí vocês vão procurar no lead. Eu já dei a dica para vocês no início desse vídeo. O lead é o primeiro parágrafo, beleza? Qual que é o fato? O robô Sofia foi a estrela de uma conferência mundial sobre inteligência artificial. Sobre quem que a gente está falando? Sobre o robô Sofia. Quando? Durante a Conferência Mundial sobre Inteligência Artificial, né? Onde? Em Genebra. Lembram que a gente falou isso em sala de aula? É a primeira palavra do texto, olha, Genebra, tá? Então, aconteceu em Genebra. Por quê? Porque Sofia tem grande variedade de expressões faciais, responde a perguntas e tem uma pele que dá a sensação de tato. Se a sua resposta não está igualzinha à minha, não tem problema, tá? Mas você pode voltar lá no texto e procurar essas informações, beleza? Letra B. Muitas vezes o lead das notícias está no primeiro parágrafo. Por que o redator dessa notícia colocou o lead em outro parágrafo e não no primeiro? Apresente uma hipótese. Olha só, nessa notícia o lead não está no primeiro parágrafo. Por quê? Por que vocês acham? Bom, na minha opinião, é porque o escritor dessa notícia quis que o leitor tivesse curiosidade de ler a notícia inteira. Qual a sua opinião? Essa é pessoal, beleza? Questão 13. Depois do lead vem o corpo da notícia, com os detalhes das informações e explicações de como o fato aconteceu. Letra A. Numere as informações abaixo conforme a ordem que aparece no corpo da notícia. Então, qual que é a ordem certa? A ordem certa é 1,
3 e 2, tá? Essa é a ordem certa, eu vou mostrar para vocês. 1, 3 e 2. Tranquilo? Última página, então, de tarefa foi a página 32, letra B. Assinale a alternativa incorreta sobre as informações do corpo da notícia. A alternativa incorreta é a terceira. A resposta de Sofia, no 5º parágrafo, é um exemplo de questão complexa comentada no 6º parágrafo, tá? Essa é a alternativa incorreta. Além do relato, são citadas falas, depoimentos relacionados ao fato noticiado. Letra A. Qual é a pontuação empregada para indicar essas falas? Pessoal, toda vez que nós temos as falas de outra pessoa dentro de um texto, nós usamos aspas, tá? Então, a pontuação é aspas. Letra B. Em geral, os depoimentos no texto contribuem para... A resposta certa é a primeira. Dar credibilidade às informações noticiadas. C. Os depoimentos dados ao jornalista e reproduzidos na notícia tanto podem acrescentar informações sobre o fato noticiado como expressar opiniões. Releia os trechos e assinale o que apresenta uma opinião. A resposta certa é o terceiro. Diz assim: é realmente apaixonante, talvez um pouco horrível, porque pode mudar o mundo, afirmou Henson. Então, dá uma opinião aí, né? Talvez um pouco horrível. Essa é a opinião dele. Letra D. No trecho que você marcou no item anterior, que palavra expressa opinião? A que classe gramatical ela pertence? Qual palavra que está expressando a opinião dele aí, pessoal? As palavras apaixonante e horrível, né? São adjetivos, estão mostrando a opinião dele, caracterizando a situação lá dos robôs e tudo mais. E a última questão 15, no texto predomina uma visão positiva ou negativa sobre o desenvolvimento de robôs cada vez mais inteligentes. Compartilhe suas ideias com os colegas e o professor e registre suas conclusões. Essa também é pessoal, vocês podem fazer conforme a opinião de vocês, beleza?